Fala aí pessoal, Patrick aqui, mais um vídeo. Desta vez nós vamos falar da franquia Driver. Driver é uma série de jogos de ação e condução criados inicialmente para a plataforma da PlayStation, da Sony, e para computador. O jogo conta a história de um policial durante a perseguição de bandidos que passa por várias cidades, em várias missões, desenvolvido pela Reflection Interactive, agora Ubisoft Reflections, e publicado originalmente pela GT Interactive e mais tarde pela Atari. Desde que a série começou em 99, houve 5 jogos lançados. Driver You Are the Wheelman, o primeiro jogo da série Driver, que foi lançado para PlayStation em 30 de julho de 1999 nos Estados Unidos, mais tarde lançado para Game Boy Color em abril de 2000, e o Windows em setembro de 2000 e computadores para Macintosh em dezembro de 2000. E tendo versões para o iOS em dezembro de 2009. No jogo, o jogador controla John Tanner, um piloto de automobilístico que agora está como agente infiltrado na polícia. Um enredo inspirado nos filmes de perseguição de carro dos anos 60, como The Bullet e The Driver, ou no Brasil conhecido como Caçador da Morte. E se passa em 4 cidades americanas: Miami, São Francisco, Los Angeles e Nova York. O desenrolar do enredo é feito através das cutscenes pré-renderizadas. Entre as fases de diálogos durante as missões das fases e ações, as fases são dirigidas por objetivos baseados na história, que geralmente são bem simples, devido à mecânica da época que era limitada. Driver recebeu notas altas pelas críticas especializadas por apresentar uma inovação na liberdade de exploração e grandes cenários, antes visto apenas na saga de Grand Theft Auto. E Driver The Wheelman foi um dos mais vendidos da série. O game foi desenhado para se parecer com um filme dos anos 60 e 70 de perseguições de carro. O título do tema se baseia bem forte no filme Caçador da Morte, The Driver, do diretor Walter Hill. Mas, notavelmente, o nível de treinamento no início do jogo é uma cópia da cena em que um condutor tem que provar as suas habilidades para alguns bandidos dentro de um estacionamento garagem. A música designer de caráter geral nas cenas cortadas e dos próprios veículos são inspirados no filme The Bullet. Até mesmo propagandas de televisão como Starks ou Hunches. O jogo também inclui um modo diretor, no qual a corrida podia ser repetida por várias câmeras pelo jogador, ou até uma repetição rápida, que eram automaticamente selecionadas as câmeras. Além do modo Undercover, onde o jogador tem a opção de andar em torno das cidades, cada vez que a cidade fosse desbloqueada. O jogo possui outros modos, entre eles perseguição, fuga, corrida contra o tempo e usando checkpoints. Depois do jogo ser terminado, o jogador poderia usar códigos cheats, como pular missão, garagens, imunidade, super velocidade, visão top-down, entre outros. Uma vez que o jogo terminado na versão de PC, o jogador poderia dar um passeio na cidade de Newcastle, usando um Jaguar XJ4075. O mapa é extremamente limitado e serve apenas para dar uma volta na cidade natal da marca fundadora do jogo. Inicialmente foi apenas lançado para PlayStation, Windows e PC com Macintosh. Porém, foram liberados mais ou menos um ano depois uma versão especial para o Game Boy Color. Foi lançado com vista top-down em apenas 3 cidades. São Francisco foi removida do game e algumas missões a menos. I'm gonna pop your neck with my hands. You'll wish you never met me. Maybe he don't even exist. Vasquez. All guesses play even. Well, Lenny's gonna show next. If Kane gets to him, Pink Lenny's gonna show up in dust. All over Illinois. So what is it Lenny knows? Just find Lenny. It's only a matter of time. Vasquez will come back for you.
Driver 2 The Wheelman, ou conhecido no Reino Unido, Driver 2 Back on the Street. O famoso jogo está de volta, tendo variedades de carros, cidades, entre outras, e novas possibilidades, sendo claramente baseado em filmes clássicos dos anos 60 e 70 de perseguições, tais como já citado Build e The Driver, entre outros. Lançado para PlayStation, Game Boy Advance, esta última versão de Driver 2, tendo no modo principal o modo Undercover, possibilitou ao personagem uma gama de dimensões variadas. Devido a estas novas inovações de façanhas da época, porém Driver 2 recebeu críticas devido ao descompromisso da produtora Reflections e a editora Infogames com relação ao desenvolvimento do motor gráfico do jogo, tal mesmo usado no Driver 1, que a publicadora exigiu o jogo em um prazo de mínimo de 1 ano para ser lançado, o jogo sendo lançado no ano seguinte, em 2000. O que deixou o jogo incompleto em Driver inclui 4 cidades, notavelmente maiores do que o primeiro jogo da série. A cidade de Chicago, Havana, que fica em Cuba, Las Vegas também nos Estados Unidos, Rio de Janeiro no Brasil, sendo as duas últimas acessíveis de acordo com missões realizadas no modo Undercover. As cidades também contam com paisagens características como Navy Pier, Inouye Field em Chicago, Plaza de la Revolution e El Catipolio de Havana, hotéis de Las Vegas, Strip também, e o Corcovado e o Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro, além de possuir pistas secretas como o Racetrack e o Jockey Club, no Rio de Janeiro. Literalmente de volta às ruas, John Tanner ganha um parceiro, Tobias Jones, e deve procurar por Pink Lenny, um mafioso extremamente perigoso que era braço direito de Solomon Kane, mas traiu se unindo a Álvaro Vasquez. Sendo este brasileiro e chefe de uma gangue no Rio de Janeiro, Tanner e seu parceiro se unem a Kane para procurá-lo. Kane quer ele por motivos pessoais, já Tanner quer prendê-lo. Nessa história também conhecemos Charles Jericho, atual braço direito de Kane, responsável por expandir a série Driver, tendo Tanner e Jericho inicialmente trabalhando juntos na captura. A jogabilidade do jogo aparenta uma nova façanha incrível, a capacidade de sair do carro e explorar as cidades a pé, no mundo 3D, permitindo ao jogador roubar carros e até mesmo ônibus, ambulâncias, bombeiros, caminhões e outros. Desde o primeiro jogo Driver vem feito carros baseados no reais, como o carro secreto em Chicago, visivelmente baseado no Buick GSX-3. Çabuk olun. Travma odası 2. Karnından kurşun yarası. Muhtemelen dalak parçalanmış. Bana 4 ünite 0 negatif bulun.
Kanama var. Şiddetli abdominal travma. Hemen hortumu takın. Tansiyon 50. Hızla düşüyor. Nabız atmıyor. Hemen elektroşok cihazını verin. Hadi. Herkes açılsın. Çekilin. Driver 3 é um jogo eletrônico para PC, PlayStation 2, Xbox, Game Boy Advance da série Driver. Se passa nas cidades de Miami, nos Estados Unidos, Nice, na França, Istambul, na Turquia. Seu desenvolvimento foi o mais longo até ser superado por Driver São Francisco, já que levou 4 anos após o segundo jogo, Driver 2. Tudo isso para trazer aos jogadores ainda mais realismo de cada uma das cidades. A versão para PlayStation 2 e PC, da qual deixou bastante ação envolvendo apenas carros, é mostrado um trailer que aconteceu após conseguir completá-las. A ação passou a envolver o personagem principal, Tanner, com sua arma, perseguia e cumpria fases contra seus oponentes, considerando o mais fraco da série, após tentar seguir os passos do GTA. A jogabilidade do Driver 3 trouxe mais novidades para o título, com mais variedades de carros, caminhões, sendo possível pilotar também motos, até mesmo um kart, além de poder nadar e pilotar barcos, sendo possível sair do carro para roubar outros. Tanner também pode usar seus armamentos, uma pistola USP com munição infinita, pistola Barretta 88, escopetas SPAS 12, pistola submetralhadora Mac 10, pistola metralhadora Uzi, submetralhadora MP5, fuzil M16, lanças-granadas M79. Os danos aos veículos são mais visíveis, como lanternas quebradas, buracos de balas na lataria. Outros detalhes que, quando o veículo colide com um obstáculo rígido, o personagem tende a sofrer danos. As cidades do jogo são mais realistas, como os pontos turísticos, como a Ocean View, Coral Gables em Miami, Promenade de Angles e o Hotel Negresco em Nice, e a Mazequia Azul Balística de Sofia em Istambul. New York in '78 was the coolest place on the planet. Everyone was either finding themselves, having a party, or getting laid, including me. I was new to the Big Apple, just a country boy looking to make good. But a few weeks, and it felt like home. I knew every street, every avenue, every blind alley. I was 18 years old and growing up as fast as I could. I had a room up in Hunts Point, over Ray's Auto Store. I had work,
doing a little debt collection for the Carlotti brothers, or knocking out liquor stores. And if I needed more, all I had to do was head down to one of Joe's diners and take money off the racer boys, or maybe hit one of the circuits. From New Jersey to Queens, from the Bronx down to the Battery, this was my patch, my backyard. Driver Parallels Line. Driver Parallels Line é o quarto jogo da série Driver. O jogo foi lançado em 14 de março de 2006 para Xbox e PlayStation 2 pela Atari. Depois de um ano, o jogo foi lançado para Wii e para PC e PlayStation 3, em 26 de junho de 2007 pela Ubisoft. O jogo se passa em duas épocas, 1978 e 2006. Esse jogo inclui tunings a veículo e a cidade de Nova York. O jogo se passa na mais realística cidade de Nova York já feita por algum jogo e começa aos 18 anos de TK, Terry Kinders, The Kid, um hábil motorista que trabalha como condutor de comparsas criminosos na cidade, na sequência de ter feito um assassinato de um promitente traficante de drogas colombianos que foi morto por Corrigan na última missão do ano de 1988. TK é entregado como culpado do assassinato, enviado para a prisão Sing por 28 anos e ficou na prisão. TK fez planos para matar cada um dos homens enquanto ele estava na prisão, que ajudaram a traí-lo. Quando ele é liberado em 2006, agora tendo 46 anos, ele expõe a matar seus antigos colaboradores, principalmente Corrigan, que agora é o chefe do departamento de polícia de Nova York. TK é auxiliado pelo seu amigo de infância Ray e a filha de um traficante colombiano, Maria Martinez. As características do jogo: mais de 30 missões diferentes, uma experiência interativa de câmeras como uma produção de alta qualidade, uma estrutura de missões livres em torno de um enredo central, um controle mais preciso do personagem, com melhoramentos importantes nas seleções de quem se anda a pé. Inúmeras missões secundárias, mais de 260 km de cidade completamente fotorrealista e detalhada. A área do jogo é extremamente vasta, que inclui interiores sem tela de carregamento, e um mundo vivo que envolve extremamente real esse mundo. 80 veículos controláveis, incluindo carros, motos, caminhões, todos eles reproduzidos esteticamente parecidos com os autênticos, possibilidades de personalizar os veículos, como melhoras e alteração dos aspectos dos mesmos, a possibilidade de disparar armas de dentro do carro enquanto você está conduzindo, e um avançado sistema de perseguições. KEOC News, your eyes on the city with me, Jessica Adams. Next up, it's a big day for justice. Convicted cop killer and international smuggling kingpin, Charles Jericho, faces sentencing later today. An as-yet unnamed police officer was instrumental in Jericho's arrest and in obtaining evidence of the 17 counts of murder, smuggling, and drug trafficking the mob boss faces. Today is a good day. Today the feds are giving me a parade across town. So, we straight? On everything except the price. We agreed on 20. You mumble a little bit, Rufus. 25. I'll let you know what the touch of a woman feels like. I'm asking 30. You got 30 more years in here. I'm asking 30 million. It's not a hard choice. Fine.
right, Mr. Unnamed Officer, you're all over the news. Congratulations. So let's hang it up for today, huh? Come on, John, what do you say, man? Jericho put a bullet in my back. And a lot of good men in the ground. I need to see this through. You're gonna have to let this go, man. You heard it yourself. Jericho's going down today. You did that. Be proud of that. Driver San Francisco. Driver San Francisco é um jogo de ação e condução do estilo sandbox, desenvolvido pela Ubisoft Reflection e publicado pela Ubisoft. Driver San Francisco é o quinto jogo da série principal de Driver e o primeiro a ser lançado para a geração de Xbox 360 e PlayStation 3. Driver San Francisco também assinala o regresso de Martin Edison como diretor criativo e também ele foi o criador da série. O jogo foi revelado oficialmente na E3 2010, lançado na América do Norte no dia 6 de setembro de 2011 e na Europa no dia 2 de setembro de 2011 nas plataformas de Xbox 360, PlayStation 3, Nintendo Wii e no sistema online, enquanto teve sua versão lançada para o Windows no dia 27 de setembro na América do Norte e no dia 30 de setembro na Europa. Existe uma demo lançada para o Xbox 360 e PlayStation 3, ficou disponível até o dia 10 de agosto de 2011 e a demo multijogador, que ficou disponível até o dia 17 de agosto. Ambas poderiam ser jogadas na Xbox Live e na PlayStation Network. O jogo acontece após os acontecimentos do Driver 3, que conta a história do policial John Tanner em busca de sua captura de Charles Jericho. O jogo se passa alguns meses depois do acontecimento de Driver 3, que é revelado que ambos sobrevivem ao tiroteio. John Tanner sobrevive ao tiroteio, Charles Jericho também sobrevive ao tiroteio em Istambul, que é mostrado no trailer do jogo. É revelado que, desde então, os dois homens se recuperam. Jericho escapou em São Francisco, enquanto John Tanner persegue Jericho. É mostrado que o Jericho está sendo transportado num caminhão penitenciário, mas ele consegue escapar usando o frasco de ácido que estava dentro de sua boca. Ele domina os guardas e sequestra o caminhão. Tanner e Tobias testemunham esse acontecimento dentro do carro de Tanner, que é perseguido, que vai provocando caos nas ruas. Tanner acaba ficando na frente do carro de Jericho enquanto eles estavam dentro de um beco que é empurrado para um caminhão de reboque, que é provocado um grave acidente no qual uma carreta de guincho acerta o seu carro em cheio. O jogo se passa todo no lugar de um coma de Tanner. A jogabilidade é similar à dos jogos anteriores. O jogador controla Tanner em várias missões através das ruas de São Francisco, embora que agora seja impossível sair do carro a pé, que foi adicionada uma nova característica chamada Shift, inspirado no Google Earth, que permite mudança de Tanner a um outro carro, que possa continuar a missão. Embora não seja limitada a barra de Shift, pode ser recarregada fazendo algumas coisas, como derrapagem, grandes saltos e conduzir em trânsito contrário, ou seja, conduzir em contramão. O Shift também pode ser atualizado de tempo em tempo, que permite o jogador mudar de carro para carros mais distantes de parte da cidade. Como o Shift, o jogador também pode iniciar as missões e usar o Shift. O Shift não é obrigatório para o jogador zerar o jogo, no caso só se quiser trocar de carro. As características do jogo: o jogo possui o modo Film Directions, que esteve ausente no Driver Parallel Online, está incluído podendo compartilhar os seus vídeos online no site do Driver Club. O jogo também está sendo descrito como um regresso às origens do Driver, como a capacidade de sair do carro que foi introduzida só no Driver 2, no Driver 1 não tinha, que foi removido. Os desenvolvedores sentiram que no jogo teria muitos recursos que não era desejável, apenas para copiar o tipo de mecânica, espalhando pela cidade então várias missões secundárias também, e os desafios, a possibilidade de comprar garagem, mudar as peças do seu carro, assim como adquirir novos veículos. O jogo corre em 60 FPS na campanha para um jogador e 30 FPS no multiplayer. O modo multiplayer está disponível pela segunda vez na série, a primeira vez foi disponível em Driver 2, com 19 modos de jogos online e 5 de tela dividida com um cooperativo local, incluindo Trailblazer,
onde o jogador tem que seguir o percurso de um oponente controlado artificialmente. Tag, que é similar ao pega-pega, é regular em sentido inverso. Todos os jogadores estão tentando fazer a tag, ou batendo no jogador que está com a seta marcada. Atingido isso, a pessoa fica com a seta marcada. Ganha quem tiver mais tempo com a seta apontando para você, com a seta marcada, e vai acumulando pontos. Streamline é que os jogadores seguem um carro que tem 2 correntes amarelas atrás dele. O jogador deve seguir o carro mantendo-se dentro das correntes para ganhar os pontos. O carro da frente viaja numa velocidade constante, assim este modo de jogo recompensa a sua precisão na condução, não a sua velocidade. O modo Takedown consiste em policiais perseguindo o motorista em fuga. A diferença é que os policiais podem fazer shift, já o ladrão não pode, ele tem que ficar no mesmo carro, que começa a conduzir o carro cada vez mais rápido. O ladrão deve sobreviver por um tempo determinado e passar para os checkpoints, até que sua barra de vida do carro fique esgotada. O modo multiplayer também possui pontos de experiência que podem ser acumuladas e serve para desbloquear novos veículos, habilidades, etc. O cenário do jogo, São Francisco, escolhida também por ser conhecida como os filmes que incluíam perseguições de automóvel nos anos 60 e 70, como Built e Vanishing Point, ou The Streets of San Francisco, inclui um dos maiores ambientes de condução visto num jogo de videogame, cerca de 335 quilômetros, ou 280 milhas de estradas. Vários ícones na cidade são recriados no jogo, incluindo a Bay Bridge e a Hudson Hills e parte da Mary Country e Oakerland. Os carros. Pela primeira vez na série, o jogo inclui mais de 130 carros totalmente licenciados, totalmente destrutíveis, veículos desportivos, clássicos, modernos, bugies, incluindo marcas como Cadillac, o Shelby, Alfa Romeo, Aston Martin, Chevrolet, Lamborghini, Ruff, Dodge, Paris, Honda, DeLorean, Volkswagen, Ford. Para além dos licenciados, juntam-se aproximadamente mais de 20 veículos, como caminhões e carro de bombeiro, entre outros que permanecem sem licença no vídeo. O jogo foi lançado em junho de 2011, que tem um vídeo que foi lançado para o jogo demonstrando todos os carros e alguns veículos. A versão de Nintendo Wii tem um enredo diferente. É sobre um dos primeiros anos de Tanner na polícia, onde terá que vingar a morte de seu parceiro que estava atuando sobre disfarce naquela pré-sequência do primeiro jogo da série. Tanto Tobias Jones como Salomon Kane aparecem no jogo como personagens jogáveis. É uma pré-sequência de Driver, a versão de Nintendo Wii. O jogo não inclui modo shifter e tem controles que podem ser andados a pé e você pode usar armas durante a condução. Ou seja, Driver San Francisco possui 2 versões. A versão dos consoles PlayStation 3, Xbox 360 e também a versão de PC e a versão de Nintendo Wii. Ou seja, são versões diferentes de jogo. Se você gostou do vídeo, dê um like, adicione os favoritos, compartilhe com os amigos, porque o YouTube mudou o logaritmo dele. Ou seja, se você der o like, o YouTube vai entender que você gostou desse vídeo, vai compartilhar, vai aparecer na sua box e vai você mandando para os seus amigos, também o YouTube vai entender. Também, se deixar um comentário também, vai ajudar também na divulgação do vídeo. Como eu já falei, o YouTube mudou toda a sua característica, mudou sua variável para que goste dos vídeos. Então, por favor, se gostou do vídeo, dê um like, adicione os favoritos e compartilhe com os amigos. Falou, galera. Fui, até o próximo vídeo.